Oi, meu nome é Maísa e quem diria que agosto ainda me traria surpresas? Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de unboxings, clubes de leituras, de saber o que está acontecendo no mundo literário, de falar de livros? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas essas informações aqui na caixa de descrição, onde também fica o link do meu grupo lá no Telegram. Então eu aviso quando tem vídeo novo, quando tem lançamento, quando tem oferta. Bora me encontrar por lá também. Bom, na semana passada eu trouxe a primeira parte com 6, 7 livros que eu tinha lido em agosto e agora eu venho com a parte final. Foram ótimas leituras e o bacana é que você vai ter uma visão rápida desses livros e quem sabe vai acabar adicionando aí na sua lista de desejados. Bom, então vou começar com O Inferno que Nos Persegue, do Andrew Joseph. Aqui é uma publicação da Dark Side, uma edição linda e um livro tão indigesto, mas aquele indigesto que é bom, né? Ele vai suscitar uma série de discussões, de críticas. É um livro pesado. Eu comecei, era para ter terminado esse livro em julho, mas eu não dei conta. Acabei lendo assim bem devagar, porque realmente ele me trouxe momentos assim de muita raiva, de muito enjoo, sabe? De muita náusea, de muita vontade, assim, de intervir de alguma maneira. Mas a história é essa mesma, que a gente tem uma distopia em que um vírus acabou com praticamente 90% da população humana. As pessoas que sobreviveram, algumas delas criaram uma seita religiosa, e essa seita, ela acredita que tem uma missão, como quase toda seita acredita ter, né? Que estão ali imbuídos do Espírito de Deus, a missão deles de resolver esse grande problema que é a Terra está na mão deles. É muita arrogância. Então, acima de tudo, é uma história que vai falar muito sobre fanatismo religioso. Bom, dentro dessa seita, nós temos algumas pessoas que são chamadas de anjos, que são os soldados da seita, e eles controlam uma criatura que é chamada de graça. Essa graça, ela é um ser composto por partes de pessoas que sucumbiram a esse vírus. Então eu me senti muito ali assistindo a The Last of Us, porque são criaturas bizarras e elas ficam sob esse comando. A ideia é que esses soldados saiam pelo mundo destruindo as pessoas que sobreviveram, basicamente isso. E dentro dessa seita a gente vai conhecer o Benji. Na verdade, a gente conhece quando ele tá fugindo com o pai dele dessa seita, e o pai dele vai acabar falecendo, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Benji. Ele é um garoto trans, e ele vai justamente encontrar um grupo de pessoas LGBTQIAP+, que estão tentando sobreviver. Entre eles, a gente tem o Nick, que é um garoto gay, ele tá no espectro autista, e ele é meio que o líder desse grupo, que realmente tá tentando sobreviver. Imagina, um mundo distópico, tudo destruído, ninguém produz mais nada, eles tentam sobreviver com o que vão encontrando de despojos, né? Então, existem grupos que estão tentando buscar esses despojos, seja de alimento, de água, de remédios, e o Benji vai parar justamente lá. E aí a gente vai descobrir mais sobre o Benji. Ele usava a identidade morta dele. Ele estava prometido em casamento, então ele foge do noivo dele, e aí ele vai integrar a esse grupo, e o Nick vai descobrir algumas verdades em relação ao Benji. E aí a gente tem a história. É uma história realmente angustiante, sabe? Porque, acima de tudo, a gente tem muito da discussão desse grupo LGBTQIA+, né? Porque são pessoas as mais diversas, fugindo ali das suas histórias pregressas, tentando sobreviver juntos, mas a gente tem muito desse fanatismo religioso. Ao final, o próprio autor, ele que é um autor trans, ele fala que o inferno que nos persegue ganhou vida com um acesso de raiva. Então a gente consegue ver isso mesmo. Esse livro foi escrito por um menino amargo e assustado que mal tinha saído da adolescência e veio ao mundo como uma massa irreconhecível de vísceras. Sou eternamente grato às pessoas que conseguiram enxergar sua beleza interior e ajudaram a trazê-la à tona. Então fica essa recomendação. Foi um livro que eu peguei pela sinopse e me encantei, sabe? Um encantamento assim por esse grito que perpetua, né? Até quando?
Bom, depois eu fui finalizar O Império dos Malditos, do Jay Christopher. Saiu uma news, inclusive, lá na livraria da Livraria Leitura. Se você está inscrito na news, você recebeu essa minha resenha dos 2 primeiros livros. E eu falo muito sobre a própria construção que o Jay Christopher fala, né, para fazer essa trilogia. Que os vampiros, eles estão aí há muito tempo na literatura, nas diversas artes. E durante um tempo a gente vivenciou um período em que os vampiros foram nutelizados. Ele fala que não tem problema nenhum, ele adora o Edward, inclusive, de Crepúsculo, mas ele estava com vontade de escrever um vampiro mais raiz, né? Aquele vampiro que quer destruir tudo, aquele vampiro que é a essência do mal, de certa maneira. E foi o que ele trouxe. Bom, claro que não dá para falar muito deste livro, mas a gente tem um mundo em que os vampiros voltaram de alguma maneira. E para piorar a situação, houve uma neblina, uma névoa que acabou escondendo o sol. E isso ajudou demais a que esses vampiros sobrevivessem, porque eles não têm mais o problema da luz do sol. Claro que eles ainda precisam se recolher para descansar, mas eles já conseguem viver com mais tranquilidade. E esses vampiros, alguns grupos eles criaram, eles acabaram se relacionando com mulheres e deram origem a híbridos. E o nosso protagonista é justamente o Gabriel de León, que é um híbrido, então ele tem a sede pelo sangue, mas ele odeia isso profundamente e ele vai se juntar à Ordem da Prata. Essa ordem, ele é um grupo paramilitar que tenta combater os vampiros. Então, ele é formado basicamente por híbridos que vão se juntar ali, porque só híbridos para ter a força necessária. Claro que em alguns momentos o Gabriel fala muito da força dos seres humanos comuns, porque eles têm números, e esses números eles podem fazer frente. Mas a força que os híbridos têm, ele é uma grande aliada para derrotar esses vampiros. Só que a gente começa o Império dos Vampiros com o Gabriel preso. Ele está contando as memórias dele para um vampiro, um escriba, né, um historiador, e ele está contando desde quando ele era bem jovem, criança, da família dele, das irmãs, de quando é que ele foi parar nessa sociedade. Depois a gente tem uma linha temporal diferente, e eu falo muito sobre isso, né? Quando essas duas linhas se encontram, é fabuloso. Então, assim, o final do primeiro livro é muito bom. Aí a gente vem para o segundo, o Gabriel, ele ainda está contando suas memórias, e aqui a gente tem a inserção de um novo ponto de vista, e que foi um ponto de vista interessantíssimo, porque ele traz a dúvida em relação ao nosso narrador. Sempre que a gente tem um único narrador, o autor ele tende a deixar muito claro que não necessariamente a gente precisa confiar nele. E aí, quando ele traz esse segundo ponto de vista, a gente bota em xeque algumas das histórias que o Gabriel conta. E, gente, o final desse livro é simplesmente assim, o suco do suco, porque é quase como se agora sim a gente vai ter uma história começando, sabe? Não que tudo que foi construído até então tenha sido à toa, mas é porque ficou num ponto. Ai, agora é sofrer esperando o terceiro livro. Eu imagino que vai demorar aí pelo menos uns 2 anos, eu imagino, né? Fonte vozes da minha cabeça, mas assim que sair, eu quero fazer da mesma forma como foi com esse daqui, ler assim o mais rápido possível, porque eu imagino que o terceiro livro vai ser o melhor de todos. Esse aqui é o segundo, nem por isso ele deixa de ser frenético. É um calhamaço, mas o tempo inteiro tá acontecendo alguma coisa, e são coisas que não são aleatórias. Em algum momento elas vão surgir lá na frente, então são muitos os movimentos e é uma delícia. E além do mais, esse livro tem ilustrações que são belíssimas. Ele é todo cheio de ilustrações. E são ilustrações que vão trazendo aí luz sobre algumas das cenas. Olha essa. Que perfeição. Ah, gente, eu recomendo. Eu sei que teve algumas pessoas que falam muito sobre livros de fantasia e que não gostaram muito. Tem a própria confusão envolvendo o Jay Christopher. Mas ele é um autor, assim, acho que eu já li todos os livros dele que foram publicados no Brasil. Adoro todos, recomendo todos, sem precisar piscar. Então foi 5 estrelas, favoritado, porque não tinha como dar uma nota superior,
porque ele foi realmente melhor do que o primeiro, que já foi muito bom. Aí, para dar uma balanceada, comédia romântica. Operação Paixão, da Carly Walker, publicação da editora Arqueira, que é realmente uma comédia romântica, aquele livro assim, bem sessão da tarde, para você rir, nada, né, nenhuma construção elaborada, mas a gente tem uma agente da CIA que vai se meter numa confusão enorme. Ela sempre tá em casos, né, infiltrados, assim, e de repente ela vai ter que se infiltrar no casamento da irmã dela. A irmã dela tá noiva de um filho de uma grande casa de mafiosos. E pra poder, ela fica assustada porque foi um noivado que veio muito de repente, ela vai passar o Natal em casa e descobre então esse noivado. E ela vai estar numa missão ali junto com o FBI, em que ela vai ter que se infiltrar nisso, porque ela precisa achar provas. Até então ninguém nunca conseguiu provar nada contra essa família de mafiosos. E para isso ela vai se juntar justamente ao guarda-costas do noivo da irmã. Então ela precisa se aproximar dele e sabendo o tempo inteiro, né? Mas é complicado. E é claro que assim, a gente de fora fala assim: olha, isso não funcionaria na vida real, porque é claro que a CIA, o FBI ou qualquer agência de inteligência não ia colocar uma pessoa da própria família para estar ali, né? Porque ela vai se envolver, não tem jeito. Mas é o que acontece no livro e realmente a gente vê como é que ela se envolve de uma maneira que não é salutar, né? Ela fala: olha, eu preciso falar com minha irmã precisa saber. E a responsável pela operação fala: não, você não pode contar para ninguém, você tá lá como agente. E como é que você separa, né? O caso da sua família, ela tá na casa da avó, e aí a gente vai ter um pouquinho da história dela, porque a mãe faleceu há muitos anos atrás, elas foram criadas pelo pai, um pai bastante amoroso, mas que acabou em algum momento não dando conta, provavelmente por conta do luto, e desapareceu, sumiu, foi embora. Então ela guarda muito isso, né? E essa aproximação desse guarda-costas, que em algum momento ela vai se perder entre a intenção de estar buscando alguma coisa, né, alguma informação, e acabar se envolvendo de fato. E foi bem gostosinho, sabe? Foi uma leitura bem rápida, a gente tem menos de 300 páginas. É livro que é, de fato, aquela sessão da tarde pra gente descansar a cabeça. Outra história finalizada, A Filha da Deusa da Lua, da Suilin Tan. Aqui é o primeiro livro de uma duologia, o segundo livro acabou de ser lançado aqui no Brasil, ele saiu no final do mês de agosto, e ele veio pela Alta Nove, uma capa linda. Fazia tempo que eu queria fazer a leitura desse livro, mas acabava adiando, e dessa vez veio. Bom, é um livro que vai se basear na mitologia chinesa da deusa da lua. E é interessante quando a gente está muito acostumado, porque acaba que a gente lê muita coisa ou eurocentrada, né, ou então estadunidense, mas quando a gente tem uma mitologia diferente, uma escrita diferente. Eu já li alguns poucos livros de alguns países orientais, então a gente já consegue sentir assim uma pegada que é diferente, né, na escrita. Ela é uma escrita que tem muitos diálogos, mas tem muitos pensamentos. É uma escrita um pouco mais elaborada, mas não é que é rebuscada, mas ela é mais construída, assim, floreada em alguns momentos, mas muito gostosa de ler. E a gente vai acompanhar então a protagonista, que ela é filha da deusa da lua. A deusa da lua, ela foi aprisionada na lua porque ela era uma mortal e ela acabou tomando uma poção da imortalidade que era para o marido dela, mas ela estava grávida, ela estava com uma gravidez de risco, e para não perder a filha, ela acabou tomando essa poção da imortalidade. E o imperador celestial, ele acaba aprisionando então na lua. Então a filha, que é a Shinjin, se me perdoem se eu estiver pronunciando errado, ela fica escondida, mas em algum momento eles vão perceber que a deusa da lua tem uma filha, ela vai fugir e vai acabar caindo justamente no reino celestial. E lá ela vai conseguir uma vaga para estudar junto com o príncipe, que é o Li Wei, e aí os dois desenvolvem uma amizade que cresce muito ao longo dos anos. E até que ele vai ser prometido em casamento, porque afinal de contas ele é o príncipe, então são alianças políticas. E ela fica arrasada e ela vai integrar o exército, e aí ela vai em diversas ações, porque o objetivo dela é conquistar uma honraria, e essa honraria poderia conceder o desejo, que era libertar a mãe dela da lua. Então essa história, muito gostoso, a gente vai passar por diversas mitologias chinesas.
Então, inclusive nós vamos passar uma temporada com alguns dragões, uma história bem gostosinha, tô com muita vontade de encerrar essa duologia. Vamos ver quando é que eu vou ter o segundo livro em mãos. Então, tá aí, A Filha da Deusa da Lua. Leitura coletiva lá do Fantasticai, Herdeiro das Trevas, da C.S. Pacati, publicado pela Galera Record, o segundo livro do que eu acredito ser uma trilogia. Então, o primeiro livro é Ascensão das Trevas. Eu adoro a escrita da C.S. Pacati, sabe? Eu acho que ela consegue construir, assim, uma intriga política, sabe? Uma intriga... Aqui a gente tá falando de um imperador das trevas que está tentando voltar ao mundo, e esse mundo ele tem os seus paladinos, né, que estão ali esperando o momento desse Senhor das Trevas voltar para combatê-lo mais uma vez, porque ele já foi derrotado há muito tempo atrás, isso inclusive se perdeu na história, mas eles estão prontos ali, sempre treinando, sempre atentos, e a gente tem o Will, que em algum momento acredita que seja o descendente da dama, e essa dama que teria derrotado o Senhor das Trevas há muitos anos atrás. Então é o que a gente tem no primeiro livro. Gente, o primeiro livro termina com plot twist de milhões. É uma fantasia jovem, mas ela tem uma pegada mais adulta, porque ela tem muito de política, sabe? Ela não é uma romantasia, apesar da gente ter romance aqui, mas é um romance tão, sabe? Ele nunca é o objetivo de ninguém aqui, tá todo mundo tentando salvar o mundo, né? No final das contas é isso. Mas o plot é simplesmente fenomenal, recomendo muito. Se você gosta da escrita da C.S. Pacati, você já deve estar acostumada com esses plots. O que aconteceu na mesma coisa de uma outra trilogia que ela tem. E aqui a gente já sabe desse plot twist, mas ele é uma reviravolta que as pessoas ainda não sabem. E a gente fica naquela angústia. E quando as pessoas souberem o que vai acontecer, é isso que vai nos movimentando pela leitura, sabe? Eu adorei também. E de novo a gente tem uma grande reviravolta, não chega a ser tão grande igual o do primeiro livro, mas a gente tem sim uma grande reviravolta ao final. E mais uma vez, né, aquele problema da gente estar lendo as histórias enquanto elas estão sendo escritas. É esperar, pelo menos, no mínimo aí 1 ano para ter essas respostas. Mas adorei. Eu acho que eu dei 4,5. Talvez ele tenha se estendido em alguns pontos. Mas adoro a escrita da autora e foi favoritado também. E a minha última leitura de agosto, agora um livro bem jovem, mas assim, eu não sou a pessoa que lê terror, então eu fiquei com medo. Mas eu fiquei com mais medo do segundo livro. Ponte das Almas encerra a trilogia que começou com Cidade dos Fantasmas. Aqui a gente tem a Victoria Schwab escrevendo uma trilogia bem jovem mesmo, porque a protagonista, ela tem apenas 13 anos de idade. É a Cassidy. A Cassidy, ela vai lembrar um pouquinho, assim, uma situação que a gente vê lá em Vilão, porque ela morre, ela vai sofrer um acidente, ela vai chegar a morrer, mas ela é salva pelo Jacob, que é um fantasma. E as pessoas que cruzam esse véu, né, da vida e da morte, e quando elas conseguem voltar, a partir daí elas conseguem de fato enxergar o véu, atravessar esse limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E ela vai descobrir em Cidade dos Fantasmas que isso traz para ela uma missão, que é ajudar esses fantasmas que estão presos às suas mortes, né? Ajudá-los a seguir adiante. Bom, e os pais da Cassidy, eles são muito interessantes. Eles estão gravando um documentário porque a mãe dela acredita que é uma sensitiva. Ela acredita nessas coisas sobrenaturais, não que ela alguma vez tenha visto. E o pai é um acadêmico, cético, mas os dois estão visitando lugares em que dizem que há aparições, né, em que o sobrenatural aflora. Então, no primeiro livro, Cidade dos Fantasmas, eles estão na Escócia. No segundo livro, que é Túnel dos Ossos, eles estão em Paris. E aqui, em Ponte das Almas, eles estão em Nova Orleans. E o segundo livro foi o que me deu mais medo, porque ela vai percorrer ali uma série de catacumbas, né? As catacumbas de Paris. E todos os lugares que a Victoria Schwab traz nas suas histórias, elas existem de verdade. Então é legal depois, quando a gente sai da história, ir lá buscar, porque realmente existem histórias de fantasmas associadas a esses lugares. Então uma delicinha de ler, bem jovem mesmo, com essa pitada aí de terror. Eu fiquei assustada, mas evidentemente não sou referência. Então encerrei uma trilogia, encerrei o mês de agosto com Ponte das Almas,
aí da Victoria Schwab. Aqui a gente tem todos os 2 livros, então foi o último livro que eu finalizei então em agosto. Bom, foram essas as histórias. Dessa vez a gente tem muito mais de fantasia, né? Só teve um livro de comédia romântica, o resto foi tudo basicamente fantasia. Eu adorei essas histórias, me diverti bastante, foi um mês bem produtivo. Eu brinquei lá no Instagram que agosto é aquele mês que não acaba nunca, né? Dessa vez ele passou bem rápido. Mas eu consegui ler bastante, isso foi o saldo, então o saldo foi bastante positivo. Bora conversar? Você leu muito em agosto? Quais foram os livros que você me indica? O que você gostou? O que você não curtiu tanto? Leu algum desses livros? Está interessado? Bora conversar um pouquinho? Como eu sempre digo, bora trocar a figurinha. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos os livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda muito. Tem o cupom de desconto para o site da loja da Editora Trama. E também tem o cupom de desconto agora lá para a Nova Fronteira. Então, se você gosta dos clássicos, tem os boxes da Nova Fronteira que são belíssimos. Estou querendo aí me aventurar. Estou querendo ler Dickens, estou querendo finalmente ler Os Miseráveis, porque aqueles boxes são lindos. Eu gosto muito quando eles são divididos em 2, eu acho que facilita muito para ler. Então fica aí o cupom de desconto e o agradecimento de sempre. Se você me acompanhou até agora, agradeço imensamente a companhia, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo com a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de setembro. Muito obrigada e até mais!